Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje, nosso material é denso e, olha, bem intrigante. Uma seleção de trechos de O Livro dos Espíritos, aquela obra que o Allan Kardec codificou lá em 1857, né? Que é a pedra fundamental do Espiritismo. A gente pegou umas passagens que falam da natureza da alma, vida após a morte, evolução espiritual e até da interação, né, entre nós e o mundo dos espíritos. A nossa missão aqui é tentar desvendar as ideias centrais que o Kardec apresentou nesses textos, sabe? Tentar entender a perspectiva espírita sobre aquelas perguntas universais. Quem a gente é, de onde viemos, para onde vamos? E como essa dimensão invisível, segundo o livro, se mistura com o nosso dia a dia. Então, vamos mergulhar nesse universo. Com certeza. E é interessante começar, eu acho, pela própria estrutura do livro, porque não é um tratado filosófico comum, né? O Kardec, ele compilou perguntas sobre esses temas assim bem transcendentais e apresentou para vários médiuns. E esses médiuns recebiam respostas de espíritos que eram considerados superiores. Aí ele organizou tudo isso, comparou, sintetizou, buscando uma doutrina que fosse lógica, coerente. Os trechos que a gente tem aqui dão uma ideia dessa investigação toda sobre Deus, o universo, os espíritos, as leis morais e o futuro da humanidade, né? Certo. Então vamos começar pelo básico mesmo. Um ponto crucial. O que seria a alma ou o espírito para eles? Porque o livro faz questão de diferenciar, né, a visão espírita de outras. Isso, ele contrasta. Tipo o materialismo, que acha que tudo acaba com a morte, e o panteísmo, que vê a alma como uma faísca de um todo, que volta para esse todo. Como que o espiritismo se coloca aí? Olha, o que chama atenção na abordagem espírita é que eles afirmam a individualidade e a sobrevivência do ser, sabe? A alma, segundo as respostas dadas a Kardec, é o espírito quando está ligado a um corpo físico. É um ser inteligente e individual que já existia antes de nascer e vai continuar existindo depois da morte física. O livro até propõe o que ele chama de trindade universal. Trindade universal, o que seria isso? Deus como a inteligência suprema, a causa de tudo, o espírito, que é o princípio inteligente do universo, e a matéria, que é o elemento geral que a inteligência modifica. Interessante essa trindade. E como que o espírito, que é inteligente e, imaterial, como ele se liga à matéria densa do corpo? Então, aí entra um conceito que é chave, o perispírito. Mas antes dele, é bom mencionar o tal fluido universal ou cósmico. Ah, sim. Pensa nele como se fosse um éter primordial, sabe? Uma substância semimaterial, super sutil, que está em todo lugar no universo e serve de base para tudo. É desse fluido que vem o perispírito. E o perispírito seria, então, um invólucro, também semimaterial, que faz a ligação entre o espírito, que é essencialmente imaterial, e o corpo físico, que é material. Entendi. Tipo uma ponte energética. Boa analogia. E esses espíritos, como eles são? Eles são parte de Deus, como algumas filosofias falam? Não. Segundo essa obra, não. Os espíritos são apresentados como criações de Deus, sabe? Individualidades separadas, não como pedaços da divindade. A natureza deles é descrita como incorpórea. Mas não no sentido de ser absolutamente nada material. Seria uma matéria tão etérea, tão quintessenciada, que a gente não consegue perceber com os nossos sentidos, nem com instrumentos. Imagina algo muito, muito mais sutil que um gás, por exemplo. E eles são todos iguais, esses seres de matéria quintessenciada, ou tem uma hierarquia, níveis? Não, de jeito nenhum. Não são todos iguais. Um ponto central do livro é a escala espírita. Mas olha, não é para pensar em classes fechadas, tipo castas, tá? É mais uma classificação para a gente entender que mostra uma progressão contínua. E essa progressão se baseia no grau de adiantamento moral e intelectual de cada espírito. Lá na base tem os espíritos imperfeitos, que ainda são muito ligados à matéria, dominados por paixões como orgulho, egoísmo, inveja.
muitas vezes são ignorantes sobre a realidade espiritual. Depois vem os bons espíritos que já alcançaram um certo nível de elevação. Neles predomina o desejo pelo bem, o conhecimento, a bondade. E lá no topo estariam os espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição relativa que uma criatura pode alcançar, né? Sem influência da matéria, moralmente irrepreensíveis. E aqui está a questão-chave, né? Como é que acontece essa progressão? Se o espírito começa imperfeito, como é que ele chega lá nos níveis superiores? É aí justamente que entra um dos conceitos mais conhecidos e às vezes até meio polêmicos, né, associados ao espiritismo, a reencarnação, ou pluralidade das existências, como o livro chama. A ideia básica é que uma vida só no corpo não é suficiente para a gente adquirir todo o conhecimento e toda a depuração moral que precisa para chegar na perfeição. Então, o espírito precisaria passar por várias existências físicas, em corpos e situações diferentes. Isso levanta um monte de perguntas, né? Qual a justificativa para precisar voltar tantas vezes? E por que a gente não lembra das vidas passadas? Isso não atrapalharia o aprendizado? Ótimas perguntas. E o livro tenta responder. Segundo eles, a justificativa principal para a reencarnação está na justiça divina e na própria lei de progresso. Seria o jeito do espírito poder reparar erros que cometeu em vidas passadas e, ao mesmo tempo, ganhar novas experiências, novos conhecimentos em condições diferentes, entende? Cada vida seria como um novo dia de aula numa escola bem longa. Certo. E o esquecimento? Quanto ao esquecimento do passado, os espíritos explicam que isso é, na verdade, uma bênção, uma proteção. Imagina lembrar em detalhes dos erros, das inimizades, dos sofrimentos, de quem você foi. Isso poderia criar uma confusão enorme na vida atual, né? Atrapalharia o livre-arbítrio, a capacidade de construir novos laços, de aprender as lições de agora. Seria carregar uma bagagem emocional muito pesada. Faz sentido. Mas então como é que a gente aprende com os erros do passado se não lembra deles? Parece meio contraditório. Pois é, parece. Mas a resposta que dão é que, embora não tenha memória consciente detalhada, sabe? As tendências que a gente tem, as aptidões que já nascem com a gente, as intuições, a voz da consciência e até certas simpatias ou antipatias que a gente sente de cara por alguém, tudo isso seriam ecos desse passado. Marcas sutis que a gente traz na alma, indicando que a gente precisa aprender ou reparar. As dificuldades que a gente enfrenta na vida, muitas vezes, seriam consequências de coisas que fizemos antes. Ou então provas que o próprio espírito, antes de reencarnar, teria escolhido por achar que eram as melhores para o seu adiantamento. Espera aí. O espírito escolhe as próprias provas? Isso é fascinante. Quer dizer que a gente planeja as nossas dificuldades? De acordo com as respostas dadas a Kardec, sim. Em grande medida, sim. Antes de reencarnar, quando o espírito está no estado de erraticidade, que a gente já fala mais sobre isso, ele teria a chance de analisar a própria trajetória, ver onde errou, quais são suas fraquezas, e aí escolher, claro, dentro de certos limites e com a ajuda de espíritos mais evoluídos, o tipo de prova e de expiação que ele acha mais útil para o seu progresso. Nossa. Claro que isso depende do nível do espírito, né? Os mais adiantados teriam mais clareza e liberdade para escolher. E um ponto que eles reforçam muito é: o espírito pode progredir ou ficar estacionado um tempo, mas ele nunca regride, nunca perde o que já conquistou de bom, de conhecimento, de moralidade. A evolução é uma lei. Entendi. E essa ideia de evolução contínua, ela se conecta com aquele outro conceito que foi mencionado, a pluralidade dos mundos. Quer dizer, a Terra não seria o único palco para essa jornada toda. Exatamente. A doutrina espírita defende que a vida não acontece só aqui na Terra. O universo seria cheio de mundos habitados, sabe? Em diferentes graus de evolução, tanto material quanto espiritual. Existiriam mundos mais primitivos que a Terra, onde moram espíritos bem no comecinho da jornada, mundos como o nosso, que eles chamam de provas e expiações, e mundos bem mais avançados. Mais avançados como? Onde a vida seria menos material, as relações mais fraternas, o sofrimento muito menor,
Os espíritos reencarnariam nesses diferentes mundos de acordo com o nível deles e o que precisam aprender. A nossa Terra seria só um degrau nessa escada imensa do universo. E o que acontece entre uma encarnação e outra? Você falou do estado de erraticidade. O que é isso exatamente? É um lugar? Um tipo de purgatório? Não é um lugar físico específico, não. É mais um estado. É a condição em que o espírito fica quando está livre do corpo material, sabe? No intervalo entre as encarnações. A duração e como é esse estado variam demais dependendo da evolução do espírito. Pode ser um período feliz, de liberdade, de estudo, de reencontrar pessoas queridas, de planejar a próxima vida. Mas também pode ser um período de perturbação, de sofrimento moral por causa dos erros cometidos ou de aprendizado através de tarefas lá no plano espiritual. Não é um lugar no mapa, é mais uma condição vibratória, digamos assim. Entendi. E a percepção do tempo e do espaço muda? Muda muito. Para quem está livre do corpo, é tudo muito mais ligado ao pensamento e à afinidade do que às barreiras físicas que a gente conhece aqui. Certo. Então temos essa visão de uma jornada de evolução, né, passando por múltiplas vidas em múltiplos mundos, com esses intervalos no plano espiritual. Mas como acontece a interação entre esses espíritos errantes, ou mesmo os mais evoluídos, e nós que estamos aqui encarnados? O livro fala disso? Sim, fala muito. É um dos pilares da doutrina, essa interação. Ela seria constante e muito mais profunda do que a gente geralmente imagina. Uma das formas mais comuns seria durante o sono. Quando a gente dorme, a nossa alma, o espírito encarnado, se desprende parcialmente do corpo físico, ganha mais liberdade. Nesse estado de emancipação, o espírito pode viajar para outros lugares, encontrar outros espíritos, encarnados ou desencarnados, receber conselhos, buscar inspiração, ou até reviver pedaços de vidas passadas. Os sonhos, que às vezes são confusos, seriam as lembranças fragmentadas disso. Então, aqueles sonhos muito vívidos, que a gente conversa com pessoas que já morreram ou tem umas ideias geniais do nada, poderiam ter essa origem nessa visão. Exatamente. Seriam manifestações dessa liberdade temporária da alma. Fenômenos como o sonambulismo, seja o natural ou o provocado, o êxtase e a dupla vista, que é a tal da segunda vista. A clarividência. Isso, a capacidade de ver coisas à distância ou no futuro. Tudo isso é apresentado no livro como uma extensão dessa emancipação da alma e como provas da existência dela e da independência dela em relação ao corpo. E fora o sono, tem outra forma de interação? Eles influenciam a nossa vida quando a gente está acordado? O livro afirma que sim, categoricamente. Os espíritos, tanto os bons quanto os imperfeitos, influenciariam nossos pensamentos e atos o tempo todo. O tempo todo. Constantemente. Essa influência aconteceria principalmente por sugestão mental. Eles nos inspiram ideias, sentimentos, decisões. Os bons espíritos tentariam nos guiar para o bem, para a resignação nas provas, para o estudo, para a caridade. Já os espíritos imperfeitos explorariam as nossas fraquezas, nossos vícios, nossas paixões, sugerindo pensamentos de orgulho, vingança, egoísmo, desânimo. Isso é um pouco perturbador, né? Quer dizer que a gente não tem controle total sobre os nossos pensamentos? E como saber se uma ideia é nossa ou se foi sugerida por um espírito? É uma questão crucial, e o próprio livro trata disso. A influência existe, sim, mas ela não tira o nosso livre-arbítrio, entende? Os espíritos só sugerem. A decisão de seguir ou não a sugestão é sempre nossa. Nós somos como filtros. A responsabilidade final pelos nossos atos e pensamentos é nossa. E o discernimento viria justamente de comparar essa sugestão com a razão e principalmente com a lei moral de amor e caridade. Uma sugestão que leva para o mal, para o egoísmo, para a discórdia, bom, muito provavelmente não vem de uma boa fonte, né? Certo. Além disso, o livro fala da existência dos anjos de guarda ou espíritos protetores. Seriam espíritos mais elevados, ligados a nós por uma missão de nos guiar e proteger durante a vida.
E teria também os espíritos familiares ou simpáticos, espíritos que se conectam com a gente por afeição, mas que podem não ser tão evoluídos assim, sendo mais como companheiros de jornada, sabe? E o que atrai esses diferentes tipos de espíritos para perto da gente? É sorte, azar? De jeito nenhum. A chave é a sintonia, a afinidade vibratória. A gente atrai para perto os espíritos que se parecem com os nossos próprios pensamentos, sentimentos, hábitos. Se a gente cultiva pensamentos elevados, faz prece, estuda, pratica o bem, a gente atrai a companhia de bons espíritos. Agora, se a gente se deixa levar por vícios, maus pensamentos, pessimismo, aí a gente abre a porta para a influência de espíritos imperfeitos que têm as mesmas inclinações. É a lei de afinidade funcionando. Entendi. Então, fortalecer a vontade para o bem seria a melhor defesa. Exato. Fortalecer a própria vontade pro bem, através da reforma íntima e da prática da caridade, seria a melhor forma de se proteger das más influências e atrair as boas. Essa questão da moralidade parece mesmo central em tudo isso. Os trechos falam bastante sobre leis morais, né? Sim, a terceira parte inteira do livro é dedicada às leis morais. E a mais importante, segundo os espíritos, é a lei de justiça, amor e caridade. Ela resumiria todas as outras e seria o caminho para a felicidade e para o progresso espiritual. E o oposto disso, o egoísmo, é apontado como a raiz de quase todos os males da humanidade, o grande obstáculo para a evolução, tanto individual quanto coletiva. E como é que se combate esse egoísmo e progride moralmente? O livro dá alguma dica prática? Alguma ferramenta? Dá sim. Um dos pontos que eles mais batem na tecla é a necessidade do autoconhecimento. Aquela famosa frase lá do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, é citada como fundamental. O livro até transcreve um método prático que atribuem a Santo Agostinho. No fim de cada dia, fazer um exame de consciência, se perguntar sobre o que fez, quais foram as intenções, se prejudicou alguém, se fez o bem que podia ter feito. Esse autoexame constante seria a chave para a gente identificar as próprias imperfeições e trabalhar na reforma íntima. Interessante esse método. E a caridade? É só dar esmola como muita gente pensa? Não, a visão que eles apresentam é bem mais ampla. A caridade, como Jesus entendia segundo o livro, tem 3 aspectos: benevolência com todo mundo, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A esmola material é importante, claro, mas a caridade moral, dar um bom conselho, uma palavra amiga, ter paciência, não julgar, essa seria ainda mais valiosa. Ah, sim. E, além disso, o trabalho também é apresentado como uma lei divina, necessário não só para a gente sobreviver materialmente, mas também para desenvolver a inteligência e a moralidade. Ficar à toa, o ócio, seria ruim para o progresso. Olha, o conjunto dessas ideias todas forma uma ética bem clara, né? Baseada na responsabilidade de cada um, na compreensão de que somos seres imortais aprendendo o tempo todo e na necessidade de viver em fraternidade. A reencarnação, nesse contexto todo, não é só uma crença sobre o que acontece depois da morte. É o mecanismo que permite que a justiça divina funcione de forma justa para todo mundo. Cada um colhe o que planta, seja bom ou ruim, e tem sempre novas chances para aprender, reparar e progredir. O sofrimento, então, deixa de ser visto como um castigo do nada e passa a ser entendido como consequência de erros passados ou como provas e desafios que a gente mesmo escolheu para acelerar nosso adiantamento espiritual. Ok, vamos tentar amarrar isso tudo então. A gente explorou a visão de O Livro dos Espíritos sobre a alma como um espírito imortal, individual, ligado ao corpo pelo perispírito. Vimos a ideia de uma evolução que não para, através de muitas encarnações, não só aqui na Terra, mas em vários mundos, com aqueles intervalos de aprendizado na erraticidade. Falamos da interação constante entre o mundo espiritual e o nosso, seja pelo sono, pela intuição, ou por influências na mente que a gente precisa aprender a identificar,
E, por fim, um código moral bem forte, centrado na lei de amor, justiça e caridade, na luta contra o egoísmo e na busca pelo autoconhecimento, pela reforma íntima. É realmente uma visão de mundo bem completa. Sem dúvida. E é interessante pensar no contexto, né? Publicado lá em meados do século XIX, numa época de muita agitação científica, filosófica, o Livro dos Espíritos tentou se apresentar não como uma religião comum, mas como uma filosofia espiritualista. Uma filosofia com consequências morais e religiosas que buscava juntar razão, ciência e espiritualidade. Ele ofereceu explicações para aqueles fenômenos psíquicos, mediúnicos, que intrigavam muito a sociedade da época. Propôs um sentido para as desigualdades por sofrimento humano, baseado na lei de causa e efeito, na reencarnação, e apontou um caminho de progresso moral, baseado em entender e praticar as leis divinas, para evoluir individual e coletivamente. Para quem está nos ouvindo e talvez seja o primeiro contato com essas ideias ou esteja buscando uma síntese, fica aqui uma reflexão interessante que esses textos provocam, né? O livro sugere que muitas experiências que a gente tem no dia a dia, aquela intuição forte que vem do nada, sabe? Uma simpatia ou antipatia imediata por alguém que a gente acabou de conhecer. A voz da consciência martelando, certos sonhos que parecem mais reais que a vida acordada, tudo isso poderia ser interpretado não só como coisa da nossa cabeça, da psicologia, mas talvez como manifestações sutis da nossa própria alma tentando se comunicar, ou ecos de um passado esquecido, ou até influência discreta de outras inteligências invisíveis ao nosso redor, sem precisar necessariamente acreditar em tudo, mas só como um exercício de pensar diferente. Que aspectos da nossa vida cotidiana poderiam ganhar um novo significado se a gente olhasse por essa lente? Fica aí a questão para quem quiser continuar essa exploração por conta própria.